Bom dia, meus queridos. Conforme combinado, eu vou fazer a correção da prova e estou encaminhando para vocês que vocês possam tanto ter como um material de revisão de conteúdo quanto de estudo para quem for fazer a avaliação de recuperação. Lembrando que essa avaliação de recuperação também será somada à nota do trabalho para aqueles que não realizaram ou que ficaram com uma nota baixa e queiram melhorar essa nota, ok? Bom, então para a gente iniciar, nós temos aqui a primeira questão dessa prova. Conta aqui então sobre a decomposição da matéria orgânica no solo do pântano pode gerar o gás metano. Ao sair do solo, o metano se mistura com o oxigênio do ar e se inflama espontaneamente, gerando uma chama azulada. Aí nós temos a representação da combustão do metano, de acordo com essa equação. Bom, nós vamos utilizar essa equação aqui para responder às questões 1 e 2. A questão 1 é apenas uma questão teórica, nós não vamos precisar de cálculo. Vamos interpretar então essa questão. A referida reação é pontinhos exotérmica, libera, endotérmica. Qual dessas palavras aqui se encaixa perfeitamente para completar essa frase? A referida reação é pontinhos, pois como tal, pontinhos calor. Bom, por se tratar de uma reação de combustão, deixa eu destacar aqui. O que é uma reação de combustão? Como nós conversamos em sala, toda reação de combustão representa uma reação de queima, e como reação de queima, todas elas serão sempre exotérmicas. Opa. Deixa eu melhorar minha caneta aqui. Exotérmicas. Ok? Por quê? Porque uma reação de combustão, uma reação de queima, é aquela reação que está produzindo calor. Então, ela está liberando calor. Lembra que quando a gente chega próximo a algo que está queimando, nós sentimos calor, porque ela está produzindo, está liberando calor, ok? Bom, se eu sei que uma reação de combustão ou queima é uma reação exotérmica, e eu sei a definição de uma reação exotérmica, que é aquela que libera calor, eu também saberei dizer que a sua variação de entalpia, ou seja, o seu ΔH, deve ser o quê? Negativo. Com base nisso, a alternativa correta que nós teremos é a alternativa C. Essa era a resposta da primeira questão. Para realizar a questão número 2, nós vamos agora precisar recorrer aos valores, correspondentes a cada uma dessas moléculas e que vocês tinham acesso aqui ao verso da folha, ok? Então, nós vamos consultar essa tabela e vamos organizar os nossos valores. Por quê? Porque aqui nós queremos determinar, de fato, o valor do ΔH. Bom, eu reescrevi aqui a equação só para tentar deixar um pouquinho mais visível e já espiei lá na nossa tabelinha o valor correspondente a cada uma dessas moléculas. Observando que nós temos aqui 1 mol de metano, cujo valor é menos 18, 2 vezes ou 2 mols de gás oxigênio. O gás oxigênio não constava na nossa tabelinha. Vocês se recordam que isso acontece, com frequência em outros exercícios que nós já realizamos, e toda vez que isso acontece por quê? Porque nós estamos aqui tratando de uma substância chamada de uma substância simples, que é aquela formada por um único tipo de elemento, e toda substância simples, no seu estado padrão, ela vai apresentar o valor de 0. É por isso que não aparece na tabela. Da mesma forma, nós temos aqui a molécula do CO2 com valor de menos 94 e a água que apresenta o valor de menos 68. Entretanto, nós temos 2 mols de água. Nós não podemos esquecer de multiplicar, então, o 68 por 2.
Realizando, então, a nossa continha, só para a gente reorganizar aqui, ó. Menos 18, o valor que nós temos no início da reação. E no final nós temos o menos 94. 2 vezes menos 68 vai dar menos 136. Os dois são negativos, nós somamos e conservamos o sinal. Portanto, aqui nós teremos menos 230, ok? Bom, nós temos agora dois valores que nós precisamos. O nosso valor inicial e o nosso valor final. Lembram que a única fórmula, a única expressão que nós estamos usando nesse momento é ΔH, é a variação da entalpia final menos a entalpia inicial. Final, ó, aquilo que vem depois da seta, ΔH menos o 230 menos da fórmula o meu início. Como no início eu também tenho um valor negativo, eu vou colocar entre parênteses para não esquecer que vai haver alteração desse sinal. Então, meu ΔH é igual menos 230 mais o 18. Agora, nós temos sinais diferentes. O que a gente faz? Subtrai e mantém o sinal do maior. Portanto, menos 212 quilocalorias. Essa é a nossa resposta. Então, nós precisávamos apresentar os cálculos, esse aqui eram os nossos cálculos. E a alternativa correta, então, só para a gente ter uma base, né, dos valores, se a gente estava dentro, seguindo uma linha de raciocínio correta, menos 212, ok? Bom, questão 3 é também uma questão teórica, é uma questão de verdadeiro ou falso. Deixa eu ver se está focando bem aqui. Diz assim, o processo que envolve a fusão do ferro é endotérmico. Bom, quando a gente fala de fusão, naturalmente eu preciso lembrar o quê? Das variações de estado físico. Lembrando que nós temos 3 estados físicos da matéria, sólido, líquido, gasoso. Fusão é a passagem do sólido para o líquido, que no popular a gente diz que derreteu, correto? A vaporização, também chamada de ebulição, por exemplo, ou evaporação, é a passagem do líquido para o gasoso. Quando nós temos uma substância sólida, para que ela se funda, para que ela passe para a fase líquida e, consequentemente, que ela passe ainda para a fase gasosa, o que acontece durante essas transformações nesse sentido que nós temos aqui da seta? São transformações que acontecem com a necessidade de absorver ou perder calor. É isso que vocês vão pensar. Quando a gente retira um cubo de gelo do freezer, por exemplo, e a gente deixa ele aqui fora, se eu deixar aqui na bancada, o que vai acontecer? Ele vai absorver calor do ambiente e vai derreter, vai fundir, ok? Então, é essa interpretação que vocês têm que fazer. Se durante a mudança de estado físico, ele está absorvendo calor ou perdendo calor. Nesse caso, ó, qualquer transformação nesse sentido, como acontece com a fusão ou a vaporização, elas são endotérmicas. Elas estão absorvendo calor para mudar de estado físico. Do contrário, quando nós temos aqui a condensação ou a solidificação, para essas transformações, elas precisam fazer o quê? Perder calor ou liberar calor. Portanto, são variações, mudanças de estado físico, classificadas como exotérmicas, ok? Então, a gente sempre parar e analisar com calma sobre quando é uma questão que fala sobre mudança de estado físico, a gente pensar, então, o que está acontecendo nesse sistema, se ele está perdendo calor, se ele precisa absorver calor, ok?
Bom, voltando então para o nosso exercício, o processo que envolve a fusão do ferro, ele é endotérmico. Sim, para que o ferro derreta, ele vai absorver calor e aí então ele muda de estado físico verdadeiro. A combustão da parafina é exotérmica. Acabamos de comentar isso na questão 1, que toda combustão é queima e toda queima produz calor, portanto ela é exotérmica, verdadeira. O derretimento das geleiras é endotérmico. O que é o derretimento das geleiras? É o gelo passando do sólido para o líquido. Novamente ocorre um processo de fusão, então também é endotérmico. Ok. A evaporação das águas dos rios. O que é a evaporação da água dos rios? Ó, ela está na fase líquida e ela evapora, passa para a fase gasosa. Então, sim, ela também é endotérmica. Entalpia negativa representa um processo exotérmico perfeito. Quando é endo, é positivo. Quando é exo, é negativo. Então, nessa questão 3, todas as alternativas estavam corretas. Vou juntar aqui. De repente fica um pouquinho melhor de enxergar. Vamos lá. A questão 4, a questão que envolve o gráfico. E aí pede para a gente calcular, determinar o ΔH, então, dessa reação. Lembrando que o nosso valor de ΔH, a única expressão que nós estamos usando e a que a gente vai utilizar nessa interpretação gráfica é ΔH, é a variação de entalpia final menos a entalpia inicial. Quando nós olhamos para o nosso gráfico, nós temos 3 valores aqui. Só que nós só vamos utilizar 2, por quê? Porque só me interessa o final e o inicial. Onde é que eu tenho o início da reação e o final da minha reação? Então, eu só vou utilizar esses 2 valores, ó. O início e o final do meu gráfico. Como a equação me pede final, que é menos 965, menos o inicial, que é menos 75, correto? Aqui vai haver uma troca de sinal novamente. Menos 965 mais 75. Como os dois agora apresentam sinais diferentes, nós subtraímos e mantemos o sinal do maior, portanto, vamos ficar com menos 890. Essa é a nossa resposta. Menos 890 e exotérmico, como acontece com todas as reações cujo ΔH seja negativo, né? Então, aquelas que estão produzindo calor. E aí, até olhando para o próprio gráfico, só para a gente fazer mais uma contribuição, se eu sei que uma reação exotérmica é aquela que está perdendo calor, ó, no final eu tenho menos calor do que no início, ok? Bom, a questão 5, novamente nós temos uma equação. Tá falando aqui sobre a combustão do benzeno, que é essa molécula aqui, e pede então para a gente determinar o valor do ΔH. Mais uma vez, a gente recorre à nossa tabelinha, né? Então, já consultei os valores aqui. O valor para o benzeno é 12, o gás oxigênio 0, de acordo com o que a gente conversou antes, né? Que é uma substância simples. O CO2 tem o valor de menos 94, e aí, nós vamos multiplicar isso por 6. Assim como no caso da água, nós vamos multiplicar o valor dela por 3, já que nós temos aqui na equação 3 mols de água. Bom, seguindo então aqui a nossa organização, no início nós teremos 12, no final, 6 vezes o menos 94, menos 564, e 3 vezes menos 68, menos 204.
Os dois são negativos, vamos somar e conservar o sinal. Agora, novamente, nós temos um valor inicial e temos um valor final. Vamos jogar dentro da nossa equação ΔH igual o valor final, menos 768, menos o valor inicial. Como ele é positivo, não precisa colocar entre parênteses novamente, tá? Agora, nós temos dois valores negativos, né? Porque aqui acabou acontecendo a mudança de sinal. Os dois são negativos, soma-se e conserva o sinal. Portanto, menos 780 é a alternativa C. Ok? A questão 6 é uma questão teórica. Nós não precisamos calcular nada aqui. Algumas pessoas até se perguntaram, por que a gente não tem aqui o valor do fenol na tabela? Não foi dado o valor do fenol na tabela justamente porque vocês não tinham que calcular nada. A interpretação das questões é feita simplesmente com base na leitura dessa equação e nessa informaçãozinha que estava aqui sublinhada, ó, que nós temos aqui uma reação de combustão representada. E toda reação de combustão é o que mesmo? É uma reação exotérmica, ok? Isso aqui já é suficiente para a gente responder muita coisa. Então, vamos lá. Questão de verdadeiro ou falso sobre esta reação. Seu ΔH deve ser positivo. Errado, porque se é uma reação de combustão, ela está liberando calor. Se ela está liberando calor, ela é uma reação exotérmica e, consequentemente, seu ΔH é negativo. O fenol é um dos reagentes nesta equação. Ok, correto. Reagente são todas as estruturas, as moléculas que nós tivermos antes da nossa seta, no início da reação. Aquilo que aparece depois da seta ou no final da reação é o que nós chamamos de produto. Então, nós temos aqui os reagentes e os produtos. O fenol é um dos reagentes nesta equação? Sim, porque ele aparece no início. A entalpia dos produtos deverá ser maior do que a entalpia dos reagentes. Olha só, a entalpia dos produtos é o final, reagente é o inicial. Se a nossa reação é uma reação exotérmica, é uma reação que está perdendo calor, pensa comigo, se ela perde calor, no final eu tenho que ter menos calor do que no início, ok? Então, essa alternativa aqui, ela está errada por conta desse maior, ó. Se a nossa reação é exotérmica, é porque ela está perdendo calor. Se ela perde calor, no final, ou seja, nos produtos, eu tenho menos do que no início. O gás carbônico, e aí gás carbônico, essa é uma molécula que a gente não deve mesmo precisar escrever, né, a molécula ali, porque assim como a água, gás oxigênio, são estruturas comuns para gente, que a gente já ouve falar há muitos anos, desde o período do fundamental que vocês estudam ciências. Então, a gente começar a prestar um pouco mais de atenção nos nomes e correlacionar com a molécula, ok? Então, o gás carbônico, que é o nosso CO2, atua como um dos produtos gerados nesta reação. De fato, o CO2 aparece no final da equação, então ele é um produto. Por isso, verdadeira. Para fechar, questão 7, que é uma questão teórica, que é a questão que pergunta justamente por que substâncias como o gás oxigênio, é o que nós temos aqui, ou que aparecia aqui nas outras equações, ó, apareceu aqui nesse exercício. Em todos os casos, né, seu valor foi considerado como zero, e aí eu estou perguntando por que isso ocorre. E aí a nossa justificativa era o quê? Essas substâncias, né, o oxigênio, assim como outras substâncias que vão ter esse valor, elas possuem o valor zero porque elas são substâncias simples. Opa, comeu o L aqui. São substâncias simples. Era só isso que era para a gente responder.
toda substância simples tem o valor 0, tá? É isso. Eu espero ter contribuído para que vocês façam aí uma revisão e a gente consiga aí gabaritar 10 com estrelinhas aí na nossa avaliação, ok? Beijo, até mais!